Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, para você que nos acompanha pelas plataformas de O Tempo, eu sou o Ed Ferreira Júnior, repórter responsável pela cobertura do Poder Judiciário. A gente fala hoje da redação de O Tempo aqui em Brasília. Na nossa entrevista com a ministra Vera Lúcia Araújo, ela é ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, é advogada e vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Ministra, muito obrigado, muito bem-vinda, obrigado por nos conceder essa entrevista, essa conversa que a gente vai ter agora. Oi, muito obrigada, Edio. É uma oportunidade muito especial dialogar com todos os leitores, ouvintes, enfim, das plataformas de O Tempo e falar um pouco, não é, dessa experiência no Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria que a senhora, inclusive, começasse nos explicando para a nossa audiência qual é o papel que a senhora exerce como ministra substituta. O que uma ministra substituta do TSE faz? Bom, tecnicamente, do ponto de vista regimental, toda substituta, substitui a pessoa titular do cargo. Na qualidade de ministra substituta da categoria de jurista, em tese, portanto, na ausência, na falta ou impedimento processual de o ministro titular atuar em determinada sessão ou somente em determinado processo, a gente, então, é convocada. Na realidade, a gente tem atribuições outras, né? A gente tem também um papel de representação do tribunal, não é, da Justiça Eleitoral pela sua Corte Maior, e agora, especialmente na condição de vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, teremos atribuições, não é, maiores, ajudando mais na gestão, efetivamente, dessa gestão iniciada recentemente sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. Quais que devem ser esses desafios, falando desse início de gestão da ministra, com as eleições municipais? A inteligência artificial chega aí como um instrumento que pode ser bom, mas mal empregado ele também pode trazer malefícios para o nosso resultado, para as nossas eleições. Como que a senhora acha que isso deve ser conduzido agora pelo tribunal durante esse ano? Bom, o uso das tecnologias de comunicação, chamemos assim, na esfera política, notadamente nos processos eleitorais, é um fenômeno mundial que naturalmente desafia a todos e todas, e não é diferente aqui no caso brasileiro, que inclusive já temos algumas normas definidas pelo próprio TSE, sob relatoria, não é, da ministra Carmen Lúcia, sobre as regras para as eleições municipais de agora, 2024, e temos também mecanismos para enfrentamento das chamadas fake news e do uso da inteligência artificial. Mas, sabidamente, não é uma realidade fácil, não é, de ser combatida nos seus excessos, no que há de desvirtuamento do uso dessas ferramentas, mas eu tenho muita confiança também em que a própria sociedade esteja atenta à utilização dessas tecnologias, que não permita à sociedade que elas se coloquem como verdadeiras ameaças ao próprio Estado democrático de direito. Então, eu acho que essa intercomunicação, esse diálogo da justiça eleitoral, do sistema judiciário eleitoral com a sociedade, vai fortalecer em muito a capacidade de atuação da justiça eleitoral estrito sensu. Para o cidadão, a senhora acha que a inteligência artificial chega como uma oportunidade ou como uma ameaça? Olha, eu acho que todos os saberes humanos, eles são construídos como possibilidades. Mas as maldades humanas também são ilimitadas e, historicamente, a gente vê conquistas sendo transmutadas em ameaças, né? Então, você pensar que a energia, né, atômica foi utilizada para matar pessoas, quer dizer, tudo pode ter uma utilização desvirtuada
e que se coloca contra a humanidade. Isso significa que, objetivamente, sobre as eleições e esses recursos tecnológicos das grandes mídias, enfim, se transmutados no seu uso para ataque à democracia, por óbvio que fará muito mal à sociedade brasileira. Mas eu acho que a gente tem um nível de maturidade como cidadania de não permitir que isso aconteça, e o sistema judiciário eleitoral tem uma robustez institucional apta a defender a nossa democracia, como vem fazendo. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, fez um discurso bem duro de combate às fake news nas eleições, de combate a esse mau uso da inteligência artificial. A senhora acha que o Tribunal Superior Eleitoral está preparado para combater essa ofensiva que deve ser da disseminação de fake news e do mau uso da inteligência artificial? E aí eu completo: se o tribunal estiver preparado, os tribunais regionais, eles também estarão preparados para essas eleições conseguirem enfrentar essa difusão de notícias falsas? Olha, é importante a gente compreender que o Brasil tem, dentro da sua organização judiciária, um sistema judiciário eleitoral, ou seja, é uma justiça especializada, alta e extremamente qualificada. Pensemos sobre a composição do próprio TSE. Ele é integrado por 3 ministra, não é, do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros, no caso hoje, um ministro, uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, além dos 2 juristas. Isso representa uma composição constitucional posta para dar conta de qualquer espécie de desafio que se apresente à regularidade do processo eleitoral e o respeito à soberania popular, que é o voto que cada uma deposita nos seus candidatos, nas suas candidatas. Então, isso é fato pacífico, entendeu? Uhum. Essa é uma realidade sobre a qual não há qualquer espécie de divergência. Tanto que a nossa votação eletrônica é uma conquista, uma construção, uma conquista brasileira reconhecida mundialmente. Então, isso nos dá efetivamente, como cidadãos, como cidadãs, uma segurança e uma tranquilidade muito grande. Não estou querendo fazer menor os desafios e as dificuldades que as organizações parapartidárias, porque isso não são os partidos, não é? Eu não posso pensar que os partidos políticos, como sendo as instituições que detêm o monopólio da representação popular, porque no Brasil a gente só pode ter candidatos e candidatas se tiverem uma vida partidária, se tiver uma filiação partidária, um domicílio eleitoral. Então, assim, eu não posso pensar que as instituições partidárias constitucionalizadas como são, que sejam elas responsáveis por ataques à democracia. Então, por isso eu digo, por organizações parapartidárias, não é, paralelas, que as chamadas milícias digitais, que saiam dos partidos políticos. Eles têm compromisso e responsabilidade com a defesa do Estado democrático de direito. Então assim, eu não ignoro essas realidades, mas assim, eu tenho também muita segurança quanto à capacidade, à robustez e, especialmente, o compromisso de toda a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira, inclusive pelos tribunais regionais e os juízes e juízas das juntas eleitorais, das zonas eleitorais. Como que o eleitor, que recado a senhora daria para o eleitor, como que ele pode ajudar nesse processo de combate a essa difusão de desinformação? Obrigada pela pergunta, porque assim, em palestras, em rodas de conversas, eu tenho dito muito o seguinte: é preciso que cada uma de nós se coloque um pouco na condição de garantidora da democracia brasileira, de fiador, de fiadora, de fiscal da democracia brasileira, percebe? Então, eu acho que esta
mobilização que há que ser feita a partir do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as campanhas que faz, os tribunais regionais eleitorais, as escolas judiciárias eleitorais, eu acho que podem contribuir em articulação com organizações dos estados, com seccionais, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, todas as instituições democráticas do país precisam se fortalecer e se colocar com essa proposição, com essa determinação. Não podemos permitir que as tecnologias venham a solapar a democracia brasileira. Porque a gente vai falando de uma grande parte da população que não tem essa consciência, né, do que está sendo usado contra ela. Aí, nesse sentido, é que eu pergunto para a senhora como que o eleitor pode se blindar desse tipo de ferramenta mal usada pelos candidatos ou pelos partidos políticos. Olha, nós temos mais de cerca de 5.500 municípios brasileiros. Então, se a gente pensar que cada candidato, que cada candidata é a primeira parte interessada na lisura das eleições, então, esta pessoa que está postulando uma representação política, ela é de per si, ela é de imediato um agente de defesa da lisura das eleições. Então, e aí esse efeito multiplicador, quer dizer, você pode ter dentro do seu comitê não somente a pessoa que vai distribuir teu panfleto, não é? Estou falando ainda de um tempo de uma publicidade de propaganda eleitoral que, sabidamente, não circula muito mais. Mas agora hoje são os cards eletrônicos, não é? E junto mas as eleições municipais nos municípios, se tratando inclusive de Minas Gerais, que tem muitas cidades pequenas, esses cards ainda são muito utilizados, né? Os santinhos, os de papéis, os santinhos. Eu também sou de uma cidade muito pequena da Bahia, não é? Livramento de Nossa Senhora. Eu nunca fui eleitora de lá, enfim, mas imagino que lá ainda haja distribuição do panfletinho. Por quê? Isso, quando você, de qualquer maneira, mobiliza apoiadores em torno de uma campanha, é fazer também a formação para que essas pessoas em torno dos comitês de campanha se coloquem diante da sociedade, não somente para a tua plataforma de candidato, candidata para a Câmara de Vereadores, para a chefia do Poder Executivo local, ou seja, para prefeito, para prefeita, mas que se coloque com esse discurso também da importância de sermos fiscais da democracia, combatendo o uso de fake news e o uso distorcido de qualquer espécie de ferramenta, tecnológica ou não, do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, são todas condutas vedadas, não é? E, ao serem denunciadas, elas se tornam instrumento, essa denúncia, de garantia do resultado da lisura da urna, porque não é razoável a gente imaginar que, de repente, o prefeito ou a prefeita de uma cidadezinha, e aí não vou citar nome de nenhuma para não parecer que estou insinuando algo em relação à gestão de qualquer município, mas, enfim, que um candidato se aproprie de sua empresa, não é? Sai da esfera pública, não é alguém para a reeleição, mas sou uma candidata de oposição, mas tenho uma grande fazenda lá na minha cidade, no meu município, e aí que, de repente, eu use os meus trabalhadores regularmente contratados para pressioná-los, por exemplo, até que votar em mim, ou fazer a distribuição de um material de campanha que seja com um conteúdo distorcido, manifestamente inverídico, que ataque a honra das pessoas. Então, esta consciência de cidadania é que eu acho que a gente precisa realmente desenvolver e cultuar um pouco mais. E penso, inclusive, que dentro da estrutura judiciária eleitoral que temos, as escolas judiciárias, que todos os TREs têm suas respectivas escolas judiciárias eleitorais. E acho que as articulações com a advocacia, com a defensoria pública, que tem uma capilaridade muito grande, não é, em todos os municípios onde tem defensoria pública, de fazer um pouco dessa mobilização e dessa chamada de consciência e de responsabilidade que cada um de nós tem com a sustentação
do Estado democrático de direito. Resgatando um pouco do que a senhora disse sobre ataques à democracia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma declaração nos últimos dias colocando em questionamento a justiça eleitoral no Brasil, e as urnas, inclusive o processo das urnas. Como que a senhora percebeu e recebeu essa declaração dele ao dizer que não havia auditorias nas eleições no Brasil, e de que forma que isso não contribui ainda com esse discurso que se reforça com o que já havia sido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelos seus aliados de descredibilizar a justiça eleitoral brasileira? Olha, a firmeza, a prontidão, tempo e hora com que a nossa presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, respondeu e se colocou de maneira muito assertiva, inclusive cancelando a ida de uma representação técnica do Tribunal Superior Eleitoral para acompanhamento, que é muito próprio, né, dos observatórios internacionais eleitorais. Então, a resposta do TSE foi exatamente na medida do ataque, não é, inoportuno, absolutamente desprovido de qualquer elemento probatório, fático mesmo. Então, essa questão acho que já está superada. Mas é preciso que o eleitor entenda que as urnas elas são auditadas, o processo todo tem um acompanhamento e que, ainda que sejam as eleições agora em cidades pequenas, elas vão ter a mesma credibilidade e a mesma atenção do que se tem de um processo eleitoral nacional, né? Sim, olha, eu posso dar meu testemunho como cidadã, como advogada eleitoralista. Eu comecei com o direito eleitoral ainda com a urna, né, que era aquele saco. Uhum. E o papel. E o papelzinho em que a apuração era uma verdadeira saga, porque você tinha que brigar pela intenção do voto do eleitor, porque se o nome não estivesse escrito corretamente, um número que de repente estava meio torto, enfim. Então, eu vivi todo o florescer da democracia brasileira e o papel da justiça eleitoral e o aperfeiçoamento da justiça eleitoral como garante, inclusive, da democracia, através da votação eletrônica, do sistema eletrônico de votação. Então, todas essas etapas eu acompanhei de perto na qualidade de advogada. Então, é nessa condição que eu posso asseverar sobre a segurança do nosso sistema eletrônico, em que todos, sem qualquer restrição, todos os partidos políticos, menores, maiores, todos têm participação no acompanhamento, na auditoria de tudo. A Ordem dos Advogados do Brasil, afora o Ministério Público, não é? Uhum. O Ministério Eleitoral acompanha tudo. Então, você tem uma participação efetiva em todas as etapas, tanto pela sociedade, pelos partidos políticos que representam democraticamente essa sociedade, que compõe, não é, a representação política em todos os níveis, além de organismos como a Ordem dos Advogados do Brasil. Pensando agora sobre investimentos na justiça eleitoral, os partidos políticos em 2024 vão abocanhar cerca de 5 bilhões de reais com fundo eleitoral. É um investimento provavelmente muito inferior, um custo muito inferior ao que se é investido na justiça eleitoral hoje. O que precisa ser feito para que isso seja... A senhora acredita que esse fundo ele é exagerado? São recursos demais para que os partidos se propaguem e lancem seus candidatos, custeiem as campanhas? Isso precisava ser revisto, no seu entendimento? Bom, essa é uma decisão soberana do nosso Congresso Nacional, então não me compete esse juízo de mérito. Uhum. Não é? Me compete, sim, respeitar a decisão soberana dos nossos poderes constituídos para definir esses montantes. A gente tem um país imenso, né, um país que é continental. A gente tem uma dificuldade muito grande de acesso a algumas regiões, e aí você não pode sacrificar o direito-dever de voto. Direito-dever porque também é obrigatório o voto, então é direito-dever, por exemplo, em regiões
muito longínquas, em que você tem que ir de barco. Então, assim, você tem um custo real muito elevado para que os partidos também se pronunciem diante dos seus candidatos, se pronunciem perante essas populações. Mas o que eu acho que é fundamental é que o sistema judiciário eleitoral tem, assim, mecanismos de controle, de fiscalização, da prestação de contas e que não permita nenhuma espécie de desvio de recurso público, assim como não pode acontecer na gestão de uma prefeitura, no funcionamento de qualquer ente que execute dinheiro público. Então, essa responsabilidade para com a boa execução do dinheiro público é, primeiro, e, acima de tudo, naturalmente, dos partidos políticos, dos eleitores e eleitoras desses partidos políticos. Então, porque se eu vejo na minha cidade uma conduta que seja de desvio de recurso do fundo partidário, por exemplo, que não garanta a participação das mulheres, a cota das mulheres, que não viabilize a representação negra, isso há que ser denunciado, inclusive para que a Justiça Eleitoral, posteriormente, possa fazer uma apuração efetiva, rigorosa, de qualquer espécie de conduta desviante na aplicação dos recursos que são destinados ao custeio, digamos assim, da nossa democracia. Se tratando de cotas, tanto de mulheres quanto de negros, a senhora acha que isso precisa, essa proposta de um sistema de cotas mais gradual, sem que isso seja obrigado pelos partidos, mas não da forma como a lei está hoje, esse sistema que seja enquadrado, colocado como que as mulheres e que como os negros tenham mais presenças na política. Esse sistema, esse processo, essa defesa que se tem hoje no Congresso, a senhora acha que deve ser revista, isso deve ser alterado da forma como está hoje, tem funcionado? Não, porque os partidos têm tido muitos processos que chegam ao TSE, inclusive questionando esse não cumprimento, né? Essa proposta do Congresso, a senhora acha que deve ser viabilizada? Olha, eu entendo que toda e qualquer medida voltada à correção desses rumos de exclusão com os quais o Brasil se organizou até então, toda medida há que ser pensada, há que ser estudada e implementada se ela se apresenta como factível e estimuladora, efetivamente, da correção dessa exclusão que é histórica e que foi promovida pelo Estado. Quer dizer, a escravização negra, por exemplo, no Brasil, não foi por uma escolha de negros e negros que vieram livremente da África para serem escravizados aqui. Quer dizer, mesmo com a abolição da escravidão em 1888, a gente não teve uma realidade de não escravização. Até hoje, a gente ainda vê denúncias recorrentes, inclusive no estado de Minas, também na Bahia, de trabalhadoras e trabalhadores, sempre negras e negros, em condições análogas ao trabalho escravo. Então, o Brasil ainda rejeita o fim da escravização humana. Então, acho que as políticas públicas, e quando a gente fala política pública, não é somente dos entes públicos, incumbe à sociedade como um todo, as instituições privadas, que foram sempre beneficiárias de um sistema desigual que remunera a menor homens e mulheres, negros e negras. Então, assim, as correções de rumo são de responsabilidade de toda a sociedade e, naturalmente, do Estado, né, antes e acima de tudo. Daí que eu penso que todas as iniciativas devem ser bem avaliadas e implementadas, não somente as cotas. Não é? Por exemplo, na questão eleitoral para a participação de negras e negros, o que a gente tem é um fomento de estímulo financeiro para que os partidos possam contar em dobro a destinação dos recursos para as candidaturas negras. Esse é um procedimento, assim como a gente tem, por exemplo, o Itamaraty, o que o Itamaraty faz para que a diplomacia brasileira, que é a cara do Brasil no exterior, seja um pouco a cara do Brasil real, ele tem uma política já há muitos anos que é de concessão de bolsas, e o acesso à bolsa já é um concurso dificílimo, não é? Para a formação
de pessoas interessadas na carreira diplomática para que possam se qualificar com cursos de língua, enfim, e que entre para o processo do concurso público nas condições em que as famílias brancas, não é, ricas, abastadas, sempre tiveram para colocar seus filhos, por exemplo, dentro da diplomacia. São essas oportunidades, né? O racismo e essas práticas excludentes de negros e negras no Brasil, inclusive, ocorrem no judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, tem tentado implementar práticas para poder diminuir, reduzir, aumentar essa paridade, colocar mais representação de negros no judiciário e nas posições de juízes, e facilitando, inclusive, o acesso dessas pessoas aos concursos públicos, que hoje, para se estudar para um concurso da magistratura, você precisa dedicar tempo e tem que ter dinheiro para poder manter a vida, né? A senhora acha que isso são passos que a gente tem se conseguido avançar ainda, ou a gente está ainda muito engateando muito ainda que essa discussão esteja mais presente hoje, na prática a gente ainda está conseguindo fazer muito pouca coisa, no judiciário especificamente? Olha, como advogada negra, naturalmente que eu acho que os passos ainda são muito lentos, não é? Eu estou na advocacia desde 1984 e então venho acompanhando e atuando também como uma cidadã negra toda a discussão e mobilização da sociedade em torno de maior participação negra dentro do Poder Judiciário. São passos muito importantes, acho que não há como retroceder, são agendas consolidadas, mas acho que a gente pode dar uma acelerada sim, e indiscutivelmente o ministro Barroso, na qualidade de presidente do STF e do CNJ, tem promovido ações muito importantes nesse sentido. A senhora que já exerceu diversas atividades no governo do presidente Lula, no governo federal. A senhora acha que o governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, tem também conseguido avançar em questões, em políticas públicas voltadas à comunidade negra? Bom, eu nunca trabalhei em nenhum governo do PT no âmbito federal. Ah, só no local. No âmbito local. No governo federal eu trabalhei durante o governo do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique. Eu não trabalhei nem no governo do presidente Lula, nem nos dois mandatos, no mandato e meio da presidenta Dilma. Então, indiscutivelmente, o Lula 3, não é como se chama, traz dados muito sólidos, não é, de compromissos com a alteração dessa realidade, inclusive no empenho que fez para a renovação da lei, da questão do concurso público, a criação de um ministério mesmo, não é, para a igualdade racial, decretos que obrigam, inclusive, para que o alto escalão do governo federal tenha uma representação negra, e a gente tem visto, não é, manifestamente, e hoje, apesar de que é um processo que envolve o Supremo Tribunal Federal, mas a escolha final da nomeação do presidente da República, termos duas ministras substitutas negras no TSE é demonstração desse encontro de propósitos do Poder Judiciário, via Supremo Tribunal Federal, e do Poder Executivo, vez que a escolha do presidente Lula foi pela nomeação da ministra Edilene e pela minha nomeação. A senhora teve uma passagem pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso aqui no DF, ainda que curta, é um assunto que é muito caro à senhora, pelo que eu entendi. A senhora avalia que o fim das saidinhas, o processo de reinserção dos detentos, é negativo, assim, não contribui para a reinserção do cidadão preso na sociedade? Olha, indiscutivelmente, o fim da saidinha, quer dizer, um projeto que foi pouco debatido com a sociedade, por mais que a gente tenha a representação popular, não é, compondo o Congresso Nacional, mas acho que é importante estimular o debate envolvendo, por exemplo, os familiares de presos, de egressos do sistema, e
sabidamente, a saidinha, não é, como ficou sempre conhecida, era um instrumento de ressocialização, de pacificação daquela pessoa com seu ambiente familiar, com seu ambiente mais próximo e com sua recolocação na sociedade e na sua ambientação com uma perspectiva de trabalho, não é, quando da liberdade definitiva. E então você trabalhar a partir de fatos residuais, que como política você tem percentuais muito pequenos de evasão e de cometimento de crimes durante o processo da chamada saidinha. Então, lógico que respeito como decisão soberana do nosso Congresso Nacional, mas penso que como política de execução penal foi um equívoco. E como mudar essa cultura de preconceito a quem já passou pelo sistema prisional a ser contratado por alguma empresa, para que essa pessoa volte à sociedade e se recupere, depois de ter pagado a sua pena, volte a conviver em sociedade. Ainda há um grande preconceito social em relação a quem já passou pelo sistema prisional. Como que a gente poderia mudar um pouco essa mentalidade? Ou ela está muito difícil ainda de ser mudada diante desses índices de criminalidade que são altos ainda no país? Edio, quando a gente fala do racismo estrutural, não é uma frasezinha vazia. Ao contrário, é um conceito que é resultado de um estudo muito acurado sobre as relações políticas, econômicas, sociais estabelecidas desde sempre aqui no Brasil. Isso se reflete também dentro do sistema penitenciário, em que a gente tem literalmente um encadeamento de ações que vão desde a vigilância a maior estabelecida contra as pessoas negras por parte das polícias militares, não é? que é o policiamento ostensivo que a gente tem no país afora. Então, você tem níveis muito elevados de aprisionamento, muitas vezes de prisões fabricadas, que é colocação de droga, pela fácil situação do desacato, do desrespeito, enfim, da desobediência. Então, você tem uma política de encarceramento em massa de pessoas negras, e aí você vai retroalimentando um sistema que é marcadamente racista, que é, inclusive, né, com traços de genocídio da juventude negra. E quando eu falo do genocídio, eu não estou dizendo numa conceituação minha, subjetiva. Eu digo a partir de resultados de 2 CPIs do nosso Congresso Nacional. Uma da Câmara dos Deputados e uma do Senado Federal, em que os relatórios davam conta de uma situação de genocídio contra jovens negros, isso nos idos de 2014 e 2015, entendeu? Então, por isso eu me reporto a esse termo. Mas, enfim, então, a situação do sistema prisional brasileiro, ela é mais uma vertente reveladora, incontestável, de quão racista é a sociedade brasileira. E não por acaso também as dificuldades da reinserção dessas pessoas, porque você não passa, ao fim e ao cabo, nunca vai passar de um negro, de uma negra, que a sociedade já repele, independentemente de qualquer passagem pelo sistema prisional. E que, naturalmente, esse ingresso no sistema prisional somente agrava as condições de exclusão dessa pessoa. Ok. Ministra, muito obrigado, viu, por ter vindo até a gente, até por ter tido essa conversa, por compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento com a nossa audiência de O Tempo. Eu que agradeço e sempre à disposição para um bom diálogo. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou e continue nos acompanhando todo esse conteúdo nas plataformas de O Tempo.